Colegas, bom dia ou boa tarde, de acordo com o país e o fuso horário em que estão. Eu estou muito contente de estar aqui participando deste seminário internacional promovido dentro do escopo do STINT da CAPES pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Unicinos, pela Universidade de Estocolmo e pela Universidade Federal de Santa Maria. Eu tenho um projeto que eu chamei de epigenética dos processos midiáticos, né? Os códigos escondidos dos processos midiáticos. Não tenho muita resposta a respeito disso, mas questões apenas de um projeto de pesquisa. Eu gostaria de dizer, contextualizando o problema, que nós estamos na emergência de um problema social que constitui um novo objeto de pesquisa. A necessidade de buscar os códigos escondidos dos processos midiáticos, né? Para além, aquele subterrâneo, né? Aquilo que está submerso, né? Fazendo uma analogia com o que diz Joel Rosnet, nós buscamos a epigenética dos processos. Essa epigenética agloba ou engloba as propriedades, um código sob o código, isto é, um metalogociel biológico que transforma profundamente o papel da genética clássica, atuando no conjunto dos processos que resultam, né, numa mudança na expressão genética sem alterar a sequência do DNA ou código genético. Aqui é importante, né? É um subterrâneo, né? que muito embora alterem a expressão genética, não altera a sequência do DNA. Esses códigos eles exercem um papel importante no funcionamento da vida em sociedade, né? Com os objetivos iguais de regulação e de controle. Nessa perspectiva, surge um questionamento fundamental e que baliza o trabalho. Como o homem, a pessoa humana, o ser humano, criando novos códigos, questiona o sentido de sua vida para programar e controlar as ações humanas e a função das máquinas. O já citado Joel de Rosnet, né, falando do DNA, da internet, diz que o importante trabalho de pesquisa deve ser levado a cabo para confirmar ou invalidar a modificação epigenética, né, a partir do exterior, de um controle societário para contrabalançar o poder das redes sociais, principalmente da internet. Segundo ele, né, de Rosnet, os mecanismos de base epigenética permitindo agir sobre a complexidade do nosso corpo podem ser transpostos para a complexidade da sociedade na qual vivemos e trabalhamos. Afirma, com efeito, o DNA da sociedade constitui-se de genes virtuais, os quais chamamos de memes, genes culturais, transmitidos por mimetismo, graças aos meios de comunicação,
aos comportamentos coletivos e à utilização de utensílios numéricos interativos. Com base em seus estudos, afirma que a teoria do meme é considerada hoje como uma nova maneira de conceber o mundo, portadora de novos mecanismos de transmissão cultural. O meme ele é definido e concebido como o equivalente cultural do gene. Ele é uma unidade de informação contida num cérebro e intercambiável no seio da sociedade em que vivemos. É dessa maneira que ele afirma que nós devemos, portanto, transformar o nosso sistema de educação e de aprendizagem para preparar o futuro, tendo em conta a metamorfose do trabalho humano e da aceleração exponencial de nossa evolução científica e técnica. Dentro da perspectiva da epigenética societal, a pergunta é: quais são os memes que caracterizam os processos midiáticos e conformam o DNA da mediatização? O DNA da sociedade é constituído por genes virtuais, chamados memes, genes culturais, transmitido por mimetismo, graças aos meios de comunicação, aos comportamentos coletivos e à utilização de instrumentos numéricos interativos, como já afirmamos. Ora, dos genes aos memes, da genética à mimética, a epigenética, uma ciência sobre a genética, pode chamar-se uma epimemética, uma ciência sobre a mimética, a qual estuda a transmissão dos memes na sociedade. Regular é o papel da epigenética com respeito ao nosso corpo e aquele da epimemética com respeito à sociedade. Portanto, quais são os memes que ao longo da história vêm qualificando esse processo? Pretendemos analisar textos de produção acadêmica sobre mediatização no Brasil, na Argentina, no mundo anglo-saxão, tais como Dinamarca, Alemanha, Inglaterra, Suécia, Noruega, que são aqueles com os quais nós estamos em contato. E nesse sentido, realizar um trabalho fenomenológico, trazê-los para uma região da existência e visibilidade. Considerando seus códigos ocultos, necessita-se determinar como se estrutura o DNA desses processos mediáticos. Como eles se estruturam e discutindo a relação entre processos mediáticos, mediatização e epimemética. Nesse sentido, é nosso desejo aplicar os princípios da epimemética à consideração da mediatização. Há um autor importante no campo da epistemologia, Rolando Garcia, que trabalhou e publicou várias obras com Jean Piaget sobre epistemologia genética e será um dos autores que embasarão a nossa análise. Se nós assumirmos o DNA dos processos midiáticos, sendo composto pelo trinômio locutor, discurso e ouvinte, é possível aplicar a teoria dos memes para explicar a evolução desses processos, considerando que a epigenética são
mudanças na expressão genética sem alterar a sequência. Então, nós aplicamos esse conceito aos processos midiáticos. Eu posso mudar a expressão desse DNA, mas não mudo o fundamental, que é locutor, discurso e ouvinte. É importante buscar os memes virtuais que, agindo sob a mimética, vão qualificando a realidade da comunicação, mudando a expressão genética e estruturando a perspectiva da sociedade e mediatização, sem alterar a sequência do DNA. Os processos midiáticos possuem duas faces. Uma perceptível a todos, outra submersa, que os vai qualificando e determinando a sua ação na sociedade. Esta última, para ser percebida e estudada, exige uma reflexão maior, e o nosso trabalho pretende buscar os genes virtuais desses processos midiáticos. Fazendo uma análise da pesquisa em comunicação, a gente pode dizer que por tratar os meios particulares, individuais, a pesquisa em comunicação esqueceu a ambiência da mediatização constituída pelos processos midiáticos. São os processos que estabelecem e dão vida e sentido ao fenômeno da mediatização. No geral, transcendendo aos fenômenos particulares, o ser humano, como ser complexo e de relação, é capaz de compreender e dar consistência à mediatização enquanto processo. Encaminhando um pouco o final da minha contribuição, apresenta algumas questões, que é projeto de um trabalho futuro. Dentro da perspectiva da epimemética societal, como se dão os memes que caracterizam os processos midiáticos e conformam o DNA da mediatização? Não é quais são, mas como é que eles acontecem? Essa questão se justifica porque o pesquisador desta área é chamado a compreender e tematizar corretamente o processo midiático que ultrapassa a contingência dos meios particulares. Nessa perspectiva, é crucial que se debruce sobre eles para contemplá-los naquilo que está submerso. A realidade da mediatização é mais profunda do que aparenta. O que se pretende é dar um passo adiante, explorando as potencialidades do conceito de mediatização como chave de leitura para a compreensão da realidade. Esse é a nossa reflexão a respeito da epigenética dos processos midiáticos, E eu volto a frisar nesse momento para nós aqui em seminário. Eu não estou apresentando conclusões. Eu estou apresentando projetos, quase que um mapa, um percurso para a realização da pesquisa na área dos processos midiáticos e da mediatização. Seria o nosso mapa que exige que se construa um diário de bordo para ver o que acontece. Esse é o desafio que nós nos colocamos hoje, esse é o desafio que a pesquisa em comunicação deve observar nesse momento. Ela é complicada, provavelmente, não vai ser um trabalho fácil, mas é um trabalho que, realizado,
vai trazer uma nova luz, uma nova perspectiva para o trabalho que estamos fazendo. Muito obrigado.